Bom dia, estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo da semana, né? Que tem esse título, Amar a Deus com todo o nosso coração. Mas, o que significa isso? Nessa segunda parte, nós vamos tentar responder. Mas antes, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Senhor, nós te agradecemos mais esse dia, mais essa oportunidade. Pedimos que o Senhor nos dê graça, Senhor, nos ensine, fale conosco, Senhor, muda o nosso viver para que sejamos segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, amar a Deus com todo o nosso coração. O que significa isso? Nós aprendemos, né, do último estudo, da segunda-feira, que há uma clara ligação entre o amor e o favor de Deus e fazer a vontade de Deus. Né? Essas coisas são ligadas na Bíblia. Em outras palavras, não podemos pensar que desobedecendo a Deus, negligenciando a sua palavra, os seus mandamentos, aqui eu não estou me referindo à lei mosaica, né, os 10 mandamentos, não, foi aquilo que Jesus nos ensinou e nos exortou, e nós não podemos pensar que negligenciando tudo isso não importa, porque Deus nos amará de qualquer maneira. É verdade que Deus continua nos amando, né? Mas há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Também nós não podemos pensar que, porque dizemos que amamos a Deus, nós o amemos de verdade. Se amamos a Deus ou não, é mostrado pela resposta a uma simples pergunta que segue, o que fazemos, né? Nós fazemos o que agrada a Deus, a sua palavra e seus mandamentos? Essa é a resposta, essa é a pergunta. E se a resposta for sim, então isso quer dizer que nós amamos a Deus. Se a resposta for não, então não amamos a Deus, é simples assim, né? E foi isso que nós aprendemos da segunda-feira. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Mais à frente, versículo 24, ele diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Vê só o contraste entre essas duas afirmações de Jesus, que estão no capítulo 14 de João, versos 23 e 24. E ele começa dizendo, se alguém me amar, guardará a minha palavra. E termina dizendo, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Mas você pode dizer, eu não sinto que faço a vontade de Deus. É outra área de confusão quando se trata de fazer esta vontade. É a ideia de que devemos fazer a vontade de Deus somente quando nós sentirmos que a estamos fazendo. Mas se nós não estamos sentindo nada, se nós não nos sentimos fazendo isso, então somos supostamente excluídos. Isso não é verdade, né? Mas Deus não quer que façamos alguma coisa somente se sentirmos que estamos fazendo isso. Pensa numa coisa, você vai trabalhar só porque você sente que deve trabalhar? Você se levanta de manhã e pensa, será que eu estou me sentindo que eu quero ir trabalhar, que eu tenho que ir trabalhar? Será que você se levanta de manhã e pensa que se sente indo para o trabalho? E dependendo do seu sentimento, dependendo de sentir ou não, você pula da cama ou continua debaixo dos cobertores? É assim que você faz? Eu acho que não. E nós então terminamos aqui na segunda-feira, né?
Mas, continuando então, você faz o seu trabalho independentemente de como você se sente. Pensa bem, quantas vezes você foi para o trabalho sem nenhuma vontade, sem nenhuma perspectiva de coisa nova, né? Não é de preguiça, não estou falando de preguiça, mas quantas vezes nós fomos trabalhar sem vontade nenhuma? Mas nós fomos, né? Mas quando se trata de fazer a vontade de Deus, nós damos tanta ou tamanha atenção ao sentimento. Claro que Deus quer que façamos a sua vontade e sintamos prazer em fazer isso. Mas mesmo que não sintamos vontade de fazer, nenhuma de fazer, né? É muito melhor fazer aquilo que entendemos ser a vontade de Deus do que não fazer nada. Concorda comigo? E para usar um exemplo do que o Senhor Jesus falou, ele disse: e se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Está lá em Mateus capítulo 18, verso 9. Ele não disse: se o teu olho te fizer tropeçar e você sentir vontade de arrancá-lo, então faça. Claro que nós estamos, Jesus aqui, ele não está mandando ninguém arrancar o olho, né? Ele estava fazendo uma comparação, uma analogia, tendo um exemplo, né? Um exemplo da severidade, ou o exemplo da seriedade que é o pecado, de uma vida pecaminosa, né? Então ele disse, olha, é melhor você, se o seu olho te faz pecar, é melhor você arrancar o olho, né? Ele está dizendo isso, está fazendo uma comparação para falar da seriedade do pecado. Mas ele não disse, se o teu olho te fizer tropeçar e você sentir vontade de arrancá-lo, então faça. Não. Mas se você não sentir vontade de arrancá-lo, então você está desculpado, uma vez que você não sentiu nada. Foi isso que Jesus disse, né? Ele disse, você pode deixar o seu olho para que ele continue te levando a pecar. Não é isso que ele falou. Ele foi bem enfático. Se o seu olho te fizer pecar, arranca ele. É melhor você entrar no céu caolho do que ir com os 2 olhos para o inferno. É isso que Jesus queria dizer. Né? Ele não estava mandando ninguém arrancar o olho, ninguém arranca o olho. Não foi isso que Jesus mandou fazer, não. É claro que o olho doente tem que ser arrancado, mesmo se não sentimos vontade de fazê-lo. Quantas vezes nós não fazemos isso? Alguma coisa que nós está doente e nós precisamos tomar alguma iniciativa. Quantas pessoas tiveram de cortar o braço para não perder a vida, né? Então, aquela pessoa queria perder o braço? Não, mas era necessário. Então, o olho doente tem que ser arrancado, mesmo que nós não sintamos vontade nenhuma de fazer isso. Assim também, com a vontade de Deus, a melhor coisa é sentir que estamos fazendo a sua vontade, né? Melhor coisa é quando você está fazendo alguma coisa que você tem a certeza de estar no centro da vontade de Deus. Mas, caso não sinta, né? Caso você tenha dúvidas, não sinta, será que é a vontade de Deus? Será que Deus falou mesmo comigo ou não? Né? Faça a si mesmo, ao invés de desobedecer a Deus, né? Mas vamos ver um outro exemplo de Mateus capítulo 21. Né? Jesus foi questionado novamente pelos chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo para responder uma das questões em que ele fez uso de parábolas. Mateus capítulo 21, né? Jesus disse, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Chegando-se então o segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este, não quero. Mas depois, arrependendo-se,
foi. E aí Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles, os chefes dos sacerdotes, é lógico, o segundo. O segundo fez a vontade do Pai. A resposta corretíssima. O segundo filho não sentiu vontade de fazer a vontade do Pai. Ele disse claramente a ele, eu não quero ir à vinha hoje. Né? Ele disse claramente para o pai, eu não estou afim de fazer isso. Ele ouviu seu pai lhe pedir para fazer a sua vontade, mas não sentia vontade de fazê-la. Talvez a gente pode pensar que ele queria dormir um pouco mais, né? Queria tomar um café com calma, ou talvez sair com os amigos, não sei, qualquer coisa. Mas o fato é que ele não tinha vontade nenhuma de fazer o que o pai lhe pediu para fazer. Então, a sua primeira reação foi essa, não vou não, não vou. Mas depois, né, ele pensou no pai, e porque ele amava o pai, ele amava o seu pai, ele mudou de ideia, levantou-se e foi fazer o que seu pai queria que ele fizesse. Né? Ele parou, no primeiro momento ele disse não, mas depois ele pensou bem, falou, não, meu pai pede para fazer isso, ele nunca me pede nada. Pediu para fazer isso e eu não vou poder fazer. Não, eu vou fazer. Né? O primeiro filho, por outro lado, disse ao seu pai, pai, que é isso, na boa, vou agora, vou já. Mas não foi. Talvez um amigo o tenha chamado, né? E ele saiu e foi fazer o que ele queria. Talvez ele disse para o pai, eu vou fazer, pai. Mas daí a pouco o amigo chama ele lá na rua, ô fulano! Né? E chama para ir a algum lugar que ele gosta muito. E ele não foi, não fez a vontade do pai, ele saiu. Né? Foi fazer o que ele queria fazer. Ele talvez tenha sentido vontade de fazer a vontade do pai por um momento. Mas sentimentos vêm e vão. Né? Sentimentos vêm e vão. Ele talvez sentiu até a vontade de fazer a vontade do pai, ele até sentiu que deveria fazer, mas logo a seguir ele desistiu, porque ficou só no sentimento. Mas esse sentimento de fazer a vontade de Deus foi substituída por outro sentimento de fazer algo diferente. Então ele não foi. Seu amigo chamou para, sei lá, jogar bola, e ele preferiu jogar bola do que fazer a vontade do pai. Qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Aquele que não sentiu vontade no princípio, mas foi a si mesmo. Ou aquele que sentiu vontade de fazer no início, mas na verdade não fez. A resposta é óbvia. Vemos então que amar ao Pai significa fazer sua vontade, independentemente do seu sentimento. Se você sente vontade ou não, se você acha que deve ou não, se o Senhor mandou fazer, meu irmão, vai e faça. Qual dos dois amava o Pai? Ou qual dos dois, ou com qual dos dois o Pai ficou feliz? Pensa bem, com aquele que ele disse que faria, mas não fez, ou com aquele que de fato fez? A resposta é com aquele que fez a vontade do Pai, independentemente dos seus sentimentos, independente de sentir vontade ou não. Né? Às vezes nós confundimos muito isso, a nossa vontade com a vontade do Pai. Concluímos, então, que devemos fazer a vontade de Deus independentemente dos sentimentos. Mesmo se a primeira resposta for, não farei, não quero, não estou afim, né? Eu não sinto vontade de fazer, mude de ideia.
siga adiante, faça. Se há uma orientação do Senhor para fazer, mesmo que você não tenha vontade de fazer, faça. Mesmo que você não saiba fazer, faça. Né? Às vezes eu ouvi alguém dizendo que se Deus te mandou ir para determinado local e você não tem condições de ir de forma alguma, caia para aquela direção e Deus vai dar um jeito. Né? Lucas 22 diz, apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso aqui foi Jesus Cristo orando ao Pai naquela noite, lá no jardim do Getsêmani, né? Onde ele levou seus discípulos depois da ceia. Jesus ia ser preso nessa madrugada. E então, durante a vigília, ele deixou os discípulos em algum lugar lá do jardim, né, e foi orar. E disse isso aqui, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Aquele sofrimento que ele estava antevendo. Né? Jesus sabia o que iria acontecer dali a pouco. Mas logo a seguir ele volta atrás e diz, todavia não se faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Né? Então a Bíblia diz que lhe apareceu o anjo do céu que o confortava e posto em agonia, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Sabe, irmãos? Não há nada de errado em pedir ao Pai uma outra saída. Você pode pedir a Deus para mudar. Claro que pode. Às vezes a gente fala assim, não, Deus tem o controle de todas as coisas. E o que está acontecendo é a vontade de Deus, às vezes é mesmo. Né? Mas nada te impede de pedir a Deus para mudar essa vontade e Ele muda. Ele muda. Senão Jesus não mandaria que pedíssemos. Né? Jesus não nos daria o exemplo daquele juiz iníquo que a viúva insistiu até que ele julgasse a sua causa. Jesus não teria dito, pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Jesus nos ensinou a pedir, né? Bater na porta do Pai. Então, não há nada de errado em pedir ao Pai uma outra saída, porque se isso aqui fosse errado, nós não poderíamos pedir a Deus para curar uma enfermidade. Né? Jesus preferiria ter afastado o cálice da sua presença. Com certeza que Jesus estava falando ali que ele preferia não passar por aquilo. Né? Ninguém é sádico para procurar o sofrimento por livre e espontânea vontade, né? Mas apenas se fosse a vontade de Deus, e naquele caso não era, porque senão nós não estaríamos aqui. Né? E Jesus se submeteu à vontade do Pai. Jesus aceitou. Como ele disse a Pedro, quando Judas chegou com os soldados para prendê-lo, ele disse, mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus estava completamente submisso à vontade de Deus. Ele também diz em João 8:29, aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. E em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, o apóstolo Paulo escreve, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aquele sentimento, né, de se submeter à vontade do Pai. Ele vai dizer isso aqui, o qual subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não é verdade? Mas lá no final ele fala, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. A oração que Jesus fez lá no jardim do Getsêmani. Né?
Pai, afaste, se for possível, Pai, afaste de mim esse cálice. Se for possível não passar por isso, não tem um outro jeito? Não tinha. E Jesus disse, então faça-se a tua vontade, não a minha. E Paulo vai dizer que ele se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Jesus se humilhou. Ele disse, não seja feita a minha vontade. Jesus obedeceu. E o mesmo nós deveríamos fazer também. Se o próprio Senhor Jesus obedeceu ao Pai, nós não iríamos obedecê-lo? É o mesmo que nós devemos fazer. A mesma mente, a mente da obediência, a mente que diz, não a minha, mas a tua vontade, ó Senhor. Ainda que seja alguma coisa difícil para a gente, que traga sofrimento, que a gente precise renunciar, né? Renunciar a nossa vontade. Isso aqui é entregar a sua vida ao Senhor, é renunciar-se a si mesmo. E em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo continua, de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, né? Isso é porque temos um grande exemplo de obediência, Jesus. O próprio Paulo vai dizer que nós devemos imitar o Senhor Jesus. Conclusão. Amar a Deus, então, com todo o nosso coração, é o maior mandamento, que implica renúncia, implica uma série de coisas. Mas amar a Deus não é um estado de mente onde nos sentimos bem a respeito de Deus. Lembra na segunda-feira que eu disse isso? Que amar alguém não é se sentir bem junto àquela pessoa. Claro que se você ama a pessoa, você vai se sentir bem junto a ela. Né? Mas isso não quer dizer que isso não é um sinal de que você ama aquela pessoa. Amar a Deus é o mesmo que fazer a vontade de Deus. Da mesma forma que quando nós amamos alguém, nós queremos agradar aquela pessoa, né? Fazer o que ela gosta. Não existe essa coisa de dizer que tenho fé, mas não sou fiel a Deus. Né? Não existe essa coisa de dizer que ama a Deus, mas ao mesmo tempo ser desobediente a Ele. Não estou falando de dinheiro, não. Porque muitas pessoas, quando a gente fala de fidelidade a Deus, elas pensam em dinheiro, dízimo, oferta. Não é isso, não. Falando a nossa vida cristã. Né? Não existe essa coisa de dizer que eu amo a Deus, mas ao mesmo tempo ser desobediente a Ele. Não existe essa coisa de dizer que eu tenho fé, mas não sou fiel a Deus. Fé não é um estado de mente. Fé em Deus e em Sua palavra é igual a ser fiel a Deus e a Sua palavra. É a mesma coisa. Fé é fidelidade. Né? Então, fé em Deus e na Sua palavra é igualzinho ser fiel a Deus e a Sua palavra. Não se pode separar uma coisa da outra. Né? Então, é melhor fazer a vontade de Deus, mesmo se não sentirmos vontade de fazê-lo. Fazer a vontade de Deus. Você já se preocupou em buscar isso, a vontade de Deus para a sua vida? Você já perguntou a Deus o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você seja? Você já abriu mão das suas vontades, dos seus desejos, do seu modo de pensar, né? Da sua vida, enfim, por causa do Senhor?
Em Tiago, capítulo 4, versos 6 a 10, está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É isso, né? Fazer a vontade de Deus é principalmente nos humilharmos perante o Senhor, estando pronto para abrir mão de nós mesmos para fazer a sua vontade. Que o Senhor te abençoe, né? Que você tenha um dia, uma semana muito abençoada e que você busque fazer a vontade de Deus. Que você busque o Senhor para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e também o que é que Deus espera e quer que você faça nesses dias. Em nome de Jesus.